Graça e paz, amada igreja, nós queremos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos reunidos em mais uma quarta-feira doutrinária para estudarmos a palavra do Senhor e nela nós meditarmos e de fato que esta palavra venha trazer um crescimento para as nossas vidas que provém do nosso Deus. Hoje, dando continuidade aqui ao nosso texto de Mateus, nós veremos então Mateus capítulo 17, o versículo 14 até o versículo de número 21, que tem por título A Cura de um Jovem Possesso. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos clamar pelo sangue de Cristo Jesus, para que Tu nos abençoe, Deus, e que sejamos muito edificados pela Tua palavra neste momento. Fala então conosco, por intermédio do Teu Espírito, e que de fato, Deus, seja o Senhor a trazer um crescimento para a vida da Tua igreja. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Ok, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito interessante da palavra do nosso Deus, e de maneira muito direta, eu quero aqui, no decorrer da leitura desta passagem, trazer 3 questões presentes aqui nesse texto e que saltam aos meus olhos. A primeira dessas questões é a ideia de um pai assistindo a um filho ali se destruir, não é? Ao filho ali que de fato tem trazido um grande mal sobre a sua própria existência. Aqui o versículo de número 14 e o versículo número 15 diz: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, no caso de Jesus, não é? Um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Ok, irmãos? Então aqui nós podemos ver, nessa primeira questão, um pai que assiste, né, ali que testemunha ao seu próprio filho se destruindo, entre aspas, porque como nós podemos ver mais adiante, aqui diz respeito a uma ação, né, de demônios contra a vida deste menino. Mas o fato aqui é que este menino, ali, enquanto ele padece, ele mesmo, né, se joga ali, cai no fogo, por muitas vezes também ali na água. Então um pai, ele é obrigado a assistir um filho, né, se machucando ali, se destruindo. E a primeira coisa aqui que salta aos nossos olhos, como tantos outros pais neste mundo, né, que infelizmente assistem também os seus filhos ali destruindo a sua própria vida no caminho das drogas, no caminho do álcool, no caminho da prostituição e de tantas outras coisas em que infelizmente nessa juventude vai se destruindo. Este pai aqui assistia então ao seu filho ali morrendo aos poucos, né, se destruindo aos poucos, se esvaindo então aos poucos. A segunda questão presente aqui nesse texto, que me salta aos olhos, é a atitude dos discípulos, que demonstram ser discípulos despreparados ali para o socorro. A primeira coisa aqui que nós percebemos é que esses discípulos de Jesus, eles são naturalmente procurados, né? O versículo 16, esse mesmo pai disse para Jesus: apresentei o meu filho, né, ali a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, né? Então perceba aqui que mesmo com Jesus presente nesta situação, ainda assim, algumas pessoas procuravam os discípulos de Jesus para resolver as suas questões. Esse pai aqui declara para Cristo que ele procurou antecipadamente os discípulos e eles não puderam curar o seu filho. Então havia ali um despreparo por parte desses discípulos. A segunda coisa aqui que é perceptível é que Jesus ele ratifica essa ideia de que os discípulos poderiam sim ser procurados ali para suprir qualquer necessidade. No versículo 17, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Ao que tudo indica, quando Jesus aqui se refere à geração incrédula e perversa, e até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, certamente aqui uma palavra principalmente para os seus discípulos, que não
puderam resolver aquela questão. Então perceba que Jesus ele ratifica a ideia de que os discípulos poderiam sim ser procurados ali para resolver determinadas necessidades, ok? Então essa é a segunda questão que me salta aos olhos, os discípulos despreparados ali para socorrer, né, para ajudar ali os necessitados que eles procuravam. E, de imediato, então, Jesus então cura o menino com muita naturalidade. O versículo 18, e Jesus repreendeu o demônio, né, deixando claro que aquilo ali era um tipo de possessão, e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado, ok? Então a primeira coisa presente ali nesse texto que me salta aos olhos é um pai assistindo ao filho se destruindo, né? Ali se autodestruindo. A segunda coisa são os discípulos despreparados para o socorro, discípulos que naturalmente são procurados ali também pelas multidões necessitadas, no que Jesus Cristo também ratifica esta ideia de que os discípulos sim poderiam ser procurados. E aí então Jesus, ele cura o menino de maneira direta e rápida, né? Revelando ali que na realidade ele estava possesso de um demônio. A terceira coisa então que me salta aos olhos nesse texto, né? A terceira questão é a causa do despreparo, né? Que era justamente a omissão. Então, Jesus Cristo revela aqui nas suas palavras que o despreparo dos discípulos era a omissão. O versículo 19 e o versículo 20, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Né? Então os discípulos perguntam, por que nós não estávamos preparados, né, para expulsar o demônio deste menino? Por que nós não conseguimos isto? Aí o versículo 20, então, Jesus revela, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, basicamente, por causa da pequena fé ali dos discípulos. Então, Jesus apresenta como sendo a falta de fé nos discípulos, ali a causa do despreparo. Entretanto, seria uma fé que poderia ser produzida. Não era uma fé inerente ali, não é? A salvação daqueles discípulos, mas era uma fé que poderia ser produzida. O versículo 21, ele revela, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e de jejum, ok? Então, era uma falta de fé, mas era uma fé advinda de uma vida prática de oração e de jejum, no que certamente os discípulos estavam despreparados porque estavam sendo omissos na prática da oração e na prática do jejum. Para mim, isso aqui fica muito claro, para mim, isso aqui fica bem óbvio, ok, irmãos? Então, são essas três questões que me saltam aos olhos. Primeiro, um pai assistindo ali ao seu filho, né, se destruindo, né, ali acabando com sua própria existência, com a sua própria vida, o que para um pai certamente deveria ser algo muito temeroso, muito terrível. A segunda questão que me salta aos olhos são os discípulos despreparados para o socorro, discípulos que naturalmente são procurados também pelas multidões que tinham necessidades e que havia, ao que parece-nos, a prática de não só apresentar a Jesus, mas também aos discípulos ali as suas necessidades. Jesus ele ratifica esta ideia. E a terceira questão que me salta aos olhos é justamente a causa do despreparo, que seria então a omissão. E no caso aqui, a omissão, a prática da oração e a prática do jejum, já que Jesus declarou, esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Havendo a omissão dessas duas áreas, então a fé deles tornara-se pequena a ponto deles ficarem despreparados ali, desqualificados para resolverem aquela situação, aquela problemática. E aí, irmãos, então eu faço algumas perguntas, né?
quantos que nos procurarão também. Imagine que na época em que Jesus estava ali presente, naquela região, já se procurava também os discípulos de Jesus para atender determinadas demandas. Imagina hoje, irmãos, em que o mundo não enxerga Jesus, o mundo enxerga a igreja, o mundo enxerga os discípulos de Cristo. Certamente nós hoje seremos muito mais procurados por essas multidões que têm suas demandas, que têm os seus problemas, né? Então, quantos nos procurarão? Certamente muitos necessitados. A pergunta também é: quantos ajudaremos? Depende do nosso preparo, depende do tamanho da nossa fé, depende do quanto que nós estamos produzindo desta fé, como nós discerniremos entre o que é espiritual e aquilo que é físico. O pai aqui apresenta um problema, dizendo que o filho está agindo como um lunático, como alguém enfermo. Jesus revela que era uma possessão demoníaca. Então, como nós discerniremos, né, o espiritual daquilo que é físico? Quantos ajudaremos dessa multidão? Então, a resposta é: só com a prática da oração e do jejum. Ok, irmãos? Então é isto. A omissão na oração e no jejum nos impedirá de exercermos o nosso chamado, nos tornará despreparados para exercermos o nosso chamado. Muitas vezes a Igreja de Cristo, se não todas, não consegue atender às demandas das multidões, certamente porque ela é omissa na oração e no jejum, na prática da oração e na prática do jejum. Jesus deixou bem claro aqui que esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Então, certamente, nós devemos praticar em todo o tempo a oração e o jejum, porque só Deus o sabe quando encontraremos castas como estas. Então, é bem melhor estarmos sempre preparados para não sermos encontrados despreparados em um momento em que seja necessário. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que este exemplo negativo dos discípulos sirva de ensinamento para nós e nós possamos antever essas situações, possamos então anteciparmos-nos e estarmos preparados em todo o tempo para que em qualquer lugar, em qualquer situação, possamos ajudar aquele pai desesperado, aquela mãe desesperada, aquele filho necessitado. Em todo o tempo, tenhamos uma palavra segura e firme, como Jesus o teve. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Por quê? Porque Jesus estava preparado com oração e com jejum. Ele fazia para ser o exemplo e os discípulos não estavam acompanhando este exemplo. Que nós possamos aprender esta lição e pormos em prática oração e jejum ligado à palavra de Deus em todo o tempo, para todo sempre, e aí então produziremos esta fé necessária para atendermos às demandas das multidões. Que Deus nos abençoe, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, nos ajuda, Deus. Pelo sangue de Cristo Jesus, desperta-nos, desperta a tua igreja, Deus, para que, ao contrário dos discípulos, em todo o tempo estejamos preparados na prática da oração, na prática do jejum, na prática da leitura da tua palavra, Deus, do tripé da fé, que seja o nosso cerne, que seja algo constante, que seja a nossa prática, que não sejamos omissos. Gera em nós, ó Deus, esta praticidade. Espírito Santo do Senhor, nos lembra em todo o tempo de praticarmos essas três coisas da nossa vida, para que a nossa fé seja suficiente para expulsarmos demônios, para abençoarmos as multidões e para pregarmos a tua palavra com unção e com poder. Que Deus então nos abençoe. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Paz, irmãos.